A gente vai falar hoje sobre a integral definida e a gente vai ver a integral como um método para calcular áreas. Além disso, a gente vai ver um método de integração, que é a integração por substituição. Antes de tudo, a gente vai falar sobre a soma de rima. E a soma de rima, para a gente entender ela, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de áreas. Então, qual é a área de uma figura? Quando a gente tem uma região que é retangular ou triangular, a gente sabe calcular essa área facilmente. E quando essa região ela é formada por vários triângulos ou vários retângulos, a gente pode dividir essa figura e depois calcular a área de cada uma das partes e somá-las. Então, o que a gente costuma fazer é repartir a nossa figura em figuras mais simples, que a gente saiba calcular a área, e depois a gente junta todos esses valores, correto? Isso quando a gente tem figuras que têm um contorno reto, formado por segmentos de reta. Mas e se a gente tiver figuras onde o contorno dela é uma curva? Como é que a gente vai fazer para calcular essa área? Como é que eu vou fazer para repartir essa área em figuras mais simples? Então, a gente vai considerar uma região que vai ser limitada por 3 retas. Então, a gente vai ter aqui, olha, uma região abaixo de um gráfico qualquer, tá? Uma função f, olha, eu tenho uma função f aqui, onde a gente tem um gráfico dessa função, tá vendo? Uma função qualquer. Eu quero saber qual a área abaixo desse gráfico. Ela é limitada aqui, olha, pelo eixo x, tá vendo? E eu vou começar a calcular essa área a partir de um ponto A e vou até um ponto B. Então, eu tenho uma área limitada por uma função, limitada pelo eixo x e por valores ali, x igual a x igual a b, certo? O que a soma de Riemann fala para a gente? O que a gente vai fazer é a ideia de dividir essa figura em figuras mais simples. Então, a figura mais simples que a gente está usando aqui é o retângulo. Então, o que a gente vai pegar é repartir essa figura, que é uma curva, em vários retângulos. O que é o problema? Quando a gente reparte em retângulos, tá vendo que a gente tem defeitos na nossa figura? Olha, eu tenho retângulos sobrando, tem pedacinhos sobrando. A gente também tem pedaços faltando, olha, que não estão cobertos pelo nosso retângulo. Mas vamos continuar fazendo isso, olha. Seria, então, uma aproximação da área que a gente quer, concorda? O que a gente pensa aqui, então? O que é a área do retângulo? Base vezes a altura. Qual é a base desse retângulo? Então, a base do retângulo é esse comprimento que vai aqui do x0 até o x1, nesse primeiro retângulo, certo? Então, a base do retângulo é a variação do x, que eu estou ali definindo, que a gente chama de ΔX. Isso representa a variação do x. O que é a altura do retângulo? A altura do retângulo é esse ponto dado pela função aqui f de xi, onde i é o nosso valor ali. x0, né? Que é o primeiro valor nesse primeiro retângulo. O que a gente vai fazer? Para cada um desses retângulos, a gente vai calcular uma área e depois a gente vai somar. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar a variação do x pelo valor da função naquele ponto e somar todos os valores. Então, a gente está usando aqui o somatório para indicar essa soma de áreas. Mas lembrando que essa área ainda não é exata. O que a gente vai fazer, então, para melhorar o nosso resultado? A gente vai fazer retângulos cada vez menores. Então, a gente vai diminuir a base desse retângulo, porque quanto mais a gente diminui essa base, mais perfeito vai ficando a cobertura da nossa figura. Então, tá vendo? Olha, nessa próxima figura aqui, os nossos retângulos já são mais fininhos, mas ainda tem vários defeitos. Na próxima figura, olha, os retângulos são ainda menores. Então,
essas imperfeições elas vão sumindo. O que é a ideia da soma de rima? A ideia da soma de rima é fazer a variação de x tender a zero. O que isso significa? Significa que os nossos retângulos passariam a ser linhas. Então, eles tendem a zero, então eles tendem a ser uma linha. A partir desse momento, a gente teria uma cobertura perfeita. Em contraponto, né? Se a gente está tendendo a largura dos nossos retângulos, ali, a base dos nossos retângulos a zero, isso quer dizer que a gente está fazendo um número de retângulos bem maior. Quando a gente tende ΔX a zero, a gente tende a quantidade de retângulos a infinito. É isso que diz para a gente a soma de rima. Então, a soma de rima é um limite quando n tende a infinito, onde n é o número de retângulos ali que a gente está desenhando para cobrir a nossa figura, do somatório dado pela função f de xi, ali, calculada nesse ponto, vezes a variação de x. Então, a gente está calculando a área de infinitos retângulos e somando elas. Esse resultado, o resultado desse limite, é a área exata para a figura que a gente queria. E o resultado deste limite é o que a gente chama de integral definida. Então, a integral definida, ela dá a área exata para a gente abaixo de qualquer curva limitada aí entre os pontos A e B, certo? Então, a gente vai ver a integral definida como um método de cálculo para áreas de figuras, seja elas quais forem. E aí a gente pode falar sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema, ele relaciona a integral com a derivada. Ele diz para a gente que quando a gente tem uma função contínua, essa função a integral dessa função, né, que eu estou chamando aqui de fona, a fona ela representa a integral da f', a integral calculada de um ponto A, onde A é um número real fixo, até um ponto x variável, então onde x é a nossa variável. Essa função f, ela é diferenciável no intervalo AB. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela possui derivada. Então, a gente está dizendo que a função integral, ela tem derivada. Mais do que isso, a integral, aliás, a derivada da nossa função integral é a própria função. Então, na hora que eu derivo a integral, eu volto na função inicial. Como a gente sabia, né, que a derivada e a integral são funções inversas uma da outra, isso faz muito sentido. Mas o primeiro teorema fundamental do cálculo vem para afirmar essa proposição para a gente. Então, a derivada da função integral é a própria função, calculada aí em x pertencente ao intervalo AB. Além disso, o que a gente pode dizer aqui, olha? Eu estou com uma integral definida. Então, eu estou de um ponto até outro ponto. Essa integral representa para a gente uma área. Se eu estou integrando de A até A, estou partindo do ponto A e chegando no ponto A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não saiu do lugar. Se a gente não saiu do lugar, pensem só, não existe figura abaixo do gráfico. Se não existe figura, não existe área. A área é igual a zero. Consequentemente, a integral também é zero. Vamos fazer alguns exemplos, olha, para a gente entender esse conceito, que apesar de parecer muito óbvio, às vezes ele gera algumas dúvidas. Então, calcule f', onde fona de x ali, olha, a integral de 0 até x do seno de t dt. Então, eu quero a derivada desta função integral. Vou precisar calcular a integral para depois fazer a derivada? Não. A gente vai usar o primeiro teorema fundamental do cálculo, que diz que a derivada da função integral é a própria função. Então, quem que é a nossa função aqui? A nossa função aqui, seno. Seno de t, porque eu estou integrando em relação a t. Mas eu estou nos intervalos de 0 até x. Então, eu vou manter a própria função, a função seno, mas aplicada no valor x. Correto? Outro exemplo. Calcule a derivada da função integral, dada pela integral de 0 até 2,
de t ao cubo mais 2t dt. Aí, olha só, a gente sabe que a derivada da função integral é a própria função aplicada na nossa variável. Porém, o que a gente tem aqui, olha, nos nossos intervalos, 0 e 2, eu não tenho variável x no meu intervalo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa integral representa o valor de uma área, que vai do ponto 0 até o ponto x igual a 2. Se eu tenho o valor de uma área, concordam comigo que esse valor é um número? É um número real? Seja ele qual for, não vou resolver, tá? Mas eu já sei que é um número. Se é um número, é uma constante. Qual que é a derivada da constante? Zero. Então, sempre que eu tiver aqui nos intervalos um número real, a gente vai ter a representação de uma área constante para aquele intervalo. Consequentemente, a derivada disso é igual a zero, porque a derivada da constante é zero. Aí, olha só o terceiro exemplo. Também quero a derivada da função integral, dada pela integral de 0 até x ao cubo, seno de t dt. A gente já fez essa integral do seno, a derivada da integral do seno. Só que agora os limites de integração estão diferentes. Olha, eu não estou de 0 até x, eu estou de 0 até x ao cubo. Então, o que a gente tem que pensar? Preciso usar a regra da cadeia aqui também. Então, sim, a derivada da função integral é a própria função aplicada no ponto ali dado pelo intervalo. Então, é sim a função aplicada em x ao cubo. Só que a gente precisa usar a regra da cadeia derivando esse x ao cubo, como a gente fazia nas derivadas. Isso aqui é uma derivada, certo? Então, a nossa resposta final, seno de x ao cubo, que é a nossa função aplicada aí na variável do intervalo, vezes 3x quadrado. Por que 3x quadrado? Derivada de x ao cubo. Correto? Agora, calcule a derivada da função f, que é igual à integral de x quadrado até x ao cubo cosseno de t dt. O que acontece aqui? Eu tenho duas variáveis no nosso intervalo. O nosso teorema é com um ponto até uma variável. O que a gente vai fazer? A gente vai separar essa integral em outras, para que a gente consiga escrever ela com um ponto até x, um ponto até x. Então, a nossa função é f, integral de x quadrado até x ao cubo, cosseno de t dt. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, olha, vou desenhar para a gente entender. Tem um intervalo que vai do x quadrado até o x ao cubo. Existem vários pontos ali no meio desse intervalo. Vou escolher qualquer um e eu vou chamar esse ponto de A, onde A é um número real, que está entre x quadrado e x ao cubo, certo? Vou dividir essa integral, que seria a área do intervalo todo, x quadrado até x ao cubo, em dois intervalos diferentes. O primeiro de x quadrado até A e o outro de A até x ao cubo, certo? Então, eu vou escrever duas integrais, uma para esse primeiro intervalo e outra para o segundo intervalo. Então, eu vou fazer o seguinte, a integral de x quadrado até A, do cosseno de t dt, mais a integral de A até x ao cubo, do cosseno de t dt. Concordam comigo que a gente está calculando o mesmo valor, a mesma área na figura, no mesmo intervalo? A gente só está escrevendo de maneiras diferentes? O que acontece aqui? Ó? Aqui a gente ainda tem um detalhe, que o nosso x quadrado está antes do A. Nosso teorema é ao contrário. Na hora que eu inverto os intervalos aqui na minha integral, onde eu inverto os limites de integração, eu também inverto o meu sinal. É por isso que aparece esse menos aqui, tá? Porque, olha, eu inverti os limites de integração. Então, eu também inverto o meu sinal. Então, a gente vai ter, vou só escrever em outra ordem, para ficar melhor assim, ó, a escrita. Integral de A até x ao cubo, que é o que estava aqui, ó, cosseno de t dt, menos a integral de A até x quadrado, cosseno de t dt. E agora, a gente reescreveu a integral inicial em duas outras integrais, que a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos usar o teorema fundamental do cálculo, já que a gente quer calcular a derivada da função f. Então, quem é essa derivada? É a derivada destas duas integrais.
E aí a mesma ideia, a derivada da integral é a própria função aplicada aí na nossa variável. Lembrando que as nossas variáveis, x² e x², precisam ser derivadas posteriormente usando aí a regra da cadeia. Então, o que a gente vai ter? Cosseno de x², fez a derivada de x², depois cosseno de x², derivada de x². Então, a gente vai ter 3x², cosseno de x², menos 2x, cosseno de x². Então, essa é a derivada da nossa função efona. E aí a gente vai para o segundo teorema fundamental do cálculo. Esse segundo teorema, ele diz para a gente como calcular uma integral definida a partir de uma primitiva dessa função. Porque a gente já sabe calcular algumas primitivas. A gente já viu que uma primitiva é uma função cuja derivada é igual ao valor ali, a expressão que a gente tem na nossa integral. Então, a gente já sabe que a gente precisa pensar assim, quem é a função que a gente deriva que resulta nisso aqui que eu tenho. Como a gente vai calcular essa integral definida? Porque a integral definida é um número, né? É um valor para uma área. Se eu estou calculando a integral de A até B, o que a gente vai fazer é encontrar uma primitiva, então encontrar o valor dessa primitiva para o ponto B e o valor dessa primitiva para o ponto A e fazer a subtração das duas. Então, esse teorema é extraordinário, porque ele une derivadas e integrais. Ele diz, para calcular uma integral definida, encontre primeiro uma primitiva do integrando. Depois, calcule essa primitiva nos dois limites e, finalmente, faça a diferença. E isso é tudo. Então, para a gente calcular uma integral definida, basta que a gente conheça uma primitiva, calcule essa primitiva nos limites de integração e faça aí a subtração. Então, por exemplo, a gente acabou de ver que a nossa integral representa uma área. Então, eu quero saber a integral de 1 até 3 de x² dx. Eu fiz uma representação aqui, olha, num gráfico. A função x² é uma parábola. A integral de 1 até 3, quer dizer que começa em x igual a 1 e termina em x igual a 3, corresponde, então, ao valor desta área abaixo do gráfico até o eixo x, entre as retas x igual a 1 e x igual a 3. Qual é o valor dessa área? O valor dessa área é o resultado da integral definida. Como que a gente calcula essa integral? Então, vamos fazer. Quem é uma primitiva de x²? Eu tenho uma potência. Então, pela regra de integração, eu vou somar 1 ao expoente e dividir por esse mesmo valor. Então, 2 mais 1, 3, dividido por 3. Isso é uma primitiva. Preciso calcular nos limites de integração, de 1 até 3. Então, eu vou substituir os valores. Começando pelo 3, tá? Sempre de cima para baixo. A gente vai substituir, então. Vou ter 3 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. Isso quer dizer que eu tenho 3 ao cubo é 27, dividido por 3, 9, menos 1 terço. 9 menos 1 terço, lembrando aí de tirar o MMC, né, dessas frações, vai dar 26 terços, que é justamente o valor correspondente à área desta figura em destaque, ok? Mais um. A integral de 0 a 2 de 2x dx. 2x é uma reta, que é uma função afim. Eu quero essa integral de 0 até 2. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 0 até x igual a 2. A integral, então, desta função, nesse intervalo, vai dar para a gente a integral desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Justamente o valor dessa integral. Se quiserem fazer a área do triângulo aí, vocês vão ver que vai bater o nosso resultado. Então, quem que é uma primitiva para 2x? Quem eu derivo que o resultado dá 2x? x². Vou avaliar essa expressão nos limites de 0 até 2. Então, só substituir. 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 4. Então, 4 é a área deste triângulo. Agora, eu quero a integral de menos 1 até 0 da função x² menos 2x. Então, também fiz aqui o gráfico da função x³ menos 2x. Esta área está representada aí, ó, do valor x igual a menos 1 até 0. Então, a gente tem a área da figura ali que está destacada.
é o valor para a nossa integral. Então, vamos resolver essa integral. Quem é uma primitiva de x ao cubo menos 2x? Então, posso pensar separadamente. Primitiva de x ao cubo. Somo 1 e divido. Então, x à quarta sobre 4. Primitiva de menos 2x. Então, a gente já fez, né? Menos x quadrado. Vamos avaliar essa expressão de menos 1 até 0. Então, só substituir. Substituir. Olha, prestar atenção para a gente substituir o valor em toda a expressão, para depois ir para a próxima, tá? Por conta do sinal de menos, às vezes isso dá algum probleminha. Então, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 à quarta sobre 4 menos 0 ao quadrado. Feito isso, vamos substituir por menos 1. Então, menos 1 à quarta sobre 4 menos o menos 1 ao quadrado. Então, tomar cuidado, olha, porque a gente tem muitos sinais de menos, tá? O que vai dar isso? 0 à quarta sobre 4 menos 0 ao quadrado, isso aqui vai dar 0 mesmo, né? Então, a gente não precisa se preocupar. No segundo parênteses, a gente tem menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4, isso aqui é mais 1, porque o expoente é par. Menos 1 ao quadrado também é mais 1, certo? Então, o que a gente vai ter dentro desse parênteses é 1 à quarta menos 1, porque eu tenho um menos aqui, olha, ok? Além disso, olha, a gente tem um outro menos antes do parênteses. Então, lembrar de fazer esse joguinho de sinal também. Então, eu vou ter menos 1/4 mais 1, fazendo todo esse joguinho de sinal. E aí, tirando LMC, a gente encontra como resultado aí 3/4, que é justamente a área da figura abaixo do gráfico aí, no intervalo de menos 1 até 0. Mais um exemplo, integral de 0 até 1 de 5x menos e elevado a x dx. Então, a gente vai, calcula uma primitiva e avalia nos intervalos de 0 até 1. Então, primitiva de 5x quadrado, 5x. 5x quadrado sobre 2. Primitiva de e elevado a x mesmo, né? Que a derivada de e elevado a x é a própria função. Avaliando de 0 até 1, então vou substituir o 1, vai ficar 5 vezes 1 ao quadrado sobre 2 menos e elevado a 1. Depois substituindo por 0, 5 vezes 0 ao quadrado menos e elevado a 0. O que a gente vai ter? Aqui, 1 ao quadrado é 1 mesmo, 5 vezes 1 é 5. E elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele próprio. Então, e. 5 vezes 0 ao quadrado, isso aqui é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, o que a gente vai ter? Prestando atenção nos sinais, olha, eu tenho menos 1 dentro do parênteses, tenho um menos aqui fora do parênteses, tá? Eu vou ter 5 meios menos e mais 1. E esse é o resultado da nossa integral definida. Reparem que o resultado de uma integral definida, ela é sempre um número. Porque a gente está avaliando aí, ó, nos intervalos que são numéricos, né? E aí a gente tem o resultado para uma área. Só que o que acontece, né? A gente tem calculado as primitivas quase que de cabeça, lembrando quais as funções que a gente deriva, que dá o resultado ali que a gente quer. Mas existem expressões que não são tão fáceis da gente encontrar uma função cuja derivada é aquele resultado. Por exemplo, qual é a integral de 2x raiz cúbica de 1 mais x quadrado dx? Quem que eu derivo que o resultado dá isso? Não é uma tarefa fácil de descobrir assim, né? Não é uma expressão muito simples. Então, por isso, a gente tem regras de integração, assim como a gente tinha na derivação. A gente vai ver hoje uma regra só, que é a regra que a gente chama de substituição. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma substituição de variáveis. O que quer dizer isso? Eu tenho a variável x inicialmente, eu vou trocar essa variável por uma outra qualquer. No caso aqui, eu estou chamando de u. Por que eu faço essa troca? Com essa troca, a minha expressão ela vai ficar mais simples para que eu consiga encontrar uma primitiva para ela. Então, eu faço essa troca de variáveis para simplificar a minha expressão. O que é a ideia? A ideia é encontrar na nossa expressão uma parte que eu possa derivar
para completar o resto. Então, eu vou ter a derivada e uma parte da nossa função. Como assim, né? Vamos pensar com um exemplo aqui. Olha, vamos fazer este exemplo que foi proposto ali no início. Quem seria a integral de 2x raiz cúbica de 1 mais x quadrado dx? Vou pensar o seguinte, eu vou trocar uma variável. Vou pegar este valor dentro da raiz, que é um valor que está complicando a nossa vida aqui para resolver, e vou chamar isso aqui de u. Então, estou trocando de variável. O meu u é igual a 1 mais x quadrado. O que é a derivada de u? A derivada de u, vou chamar de du, tá? Vou usar essa notação. Ela é igual, derivada do 1, que é 0, nem vou escrever, derivada do x, 2x. E aí eu escrevo aqui dx. Como eu estou usando essa notação du, é como se eu estivesse escrevendo du sobre dx igual a 2x, tá? Mas eu já estou colocando dx de cá para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, ó, nessa substituição. Olha o que a gente encontrou. 2x dx. Olha o que a gente tinha lá na integral. 2x dx. E esse valor dentro da raiz cúbica aqui é o valor que a gente chamou de u. Então, reparem que a gente vai substituir tudo que a gente tinha na nossa integral por uma outra expressão. Então, a nossa integral inicial, que era 2x raiz cúbica de 1 mais x quadrado dx, vai virar o quê? No lugar do 2x dx, a gente vai colocar du. No lugar da raiz cúbica de 1 mais x quadrado, vai ficar o quê? Raiz cúbica de u. Então, isso aqui vai ser igual a integral raiz cúbica de u du. Concordam? A gente substituiu tudo que estava representado ali nesta integral e ela ficou bem mais simples que a anterior. Tão simples que a gente consegue resolver. Como? Basta que a gente lembre que a raiz cúbica pode ser escrita como um expoente fracionário. Então, isso é u elevado a 1/3 du. Agora, minha variável é u. O que eu faço agora? Somo 1 e divido. Quanto que é 1/3 mais 1? Então, lembrando de tirar MMC, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 1/3 mais 1. Tiro o MMC. Isso aqui é igual a 1/3 mais 3/3, que é igual a 4/3. Então, tá. Somei 1 e divido, então. Eu vou ter aqui u elevado a 4/3 dividido por 4/3, mais uma constante c. Vamos só melhorar essa escrita? Vou escrever assim, olha, u elevado a 4/3, e aí eu vou fazer a divisão das frações, né? Porque eu tinha 4/3, vou inverter para poder fazer a divisão da fração. Então, vai ficar 3/4, mais uma constante c. Resolvi essa integral. O que está estranho? Está estranho porque a minha pergunta era em relação à variável x. E a resposta que eu tenho aqui está com uma variável u. Quem que é u? Eu não posso dar resposta diferente da minha pergunta. Então, o que a gente vai fazer é voltar para a variável inicial. Então, o que eu sei? Valor de u, 1 mais x quadrado. Vou substituir ali. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 1 mais x quadrado, no lugar do u, elevado a 4/3 sobre 4, mais uma constante qualquer. Então, se a gente derivar esta expressão que a gente acabou de encontrar, a gente vai encontrar ali uma primitiva para a nossa integral. Então, a gente acabou de resolver essa integral fazendo uma substituição. Vamos tentar mais um? Mais alguns, na verdade. Eu quero a integral de x quadrado seno de x ao cubo dx. Reparem também que não é muito fácil
pensar numa primitiva para essa expressão. O que a gente vai fazer? Uma mudança de variável com o intuito de simplificar para a gente. Qual mudança de variável a gente vai fazer? Eu vou chamar o x ao cubo, que é isso aqui que está dentro da nossa função seno, de u. Reparem que eu tenho um x quadrado aqui fora. Então, na hora que eu fizer a derivada dessa expressão, eu vou ter um pedaço, né, da minha expressão original. Como assim? Chamei o u de x ao cubo. Quem que é a derivada de u? Então, vou usar essa notação aqui, du, tá? Sempre que a gente estiver fazendo integral, a gente gosta dessa derivada porque dessa notação de derivada, porque ela representa melhor para a gente, tá? O que a gente está fazendo. Quem que é a derivada de u? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Baixa o expoente, tira 1. E aí a gente acrescenta o dx aqui, ó, nesta notação. Vamos fazer a substituição, então? O que a gente tem? Olha, valor de u, x ao cubo. X ao cubo aqui eu vou colocar como u. O du, 3x quadrado dx. Na minha expressão, eu tenho x quadrado e tenho dx. Mas eu não tenho 3, tá vendo? Então, só o x quadrado e o dx que vai ser substituído. Então, eu vou passar esse 3 para cá, olha. du sobre 3 é igual a x quadrado dx. Só para ficar bem claro o que a gente vai substituir, tá? O que a gente vai ter, então? Vamos fazer a substituição. A integral de x quadrado seno de x ao cubo dx vai ser igual a integral, ó, seno de x ao cubo, a gente vai trocar, então, pelo seno de u. X quadrado dx, a gente vai trocar por du sobre 3. du sobre 3. Então, ficou seno de u sobre 3 du. A gente consegue fazer essa integral. Quem que a gente deriva que o resultado é o seno? Cosseno negativo. Então, eu vou ter aqui menos cosseno de u sobre 3, né? Que é só um coeficiente. E vou somar uma constante. O que está estranho aqui de novo? Estou dando a resposta com a variável u, mas a minha pergunta foi com a variável x. Então, sempre voltar para a variável inicial. Lembrando que u é igual a x ao cubo. Então, só trocar u por x ao cubo. Então, nossa resposta final, cosseno de x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Próximo exemplo. Raiz quadrada, né, de 4x menos 1. Quero a integral disso. Também não sei fazer direto. Vou fazer uma mudança de variável. Vou chamar esse valor dentro da minha raiz de u. Quando eu faço isso, a derivada de u é igual a 4 dx. Né? Ficaria 4 menos d. Nem estou escrevendo aqui, tá? Reparem que na nossa expressão eu tenho dx, mas eu não tenho 4. Então, vou passar esse 4 com o du igual a dx, para a gente conseguir substituir direitinho. Então, o que a gente tem? A integral da raiz de 4x menos 1 dx vai ser igual à integral da raiz de u, aí o dx eu vou trocar por du sobre 4. Correto? Vamos resolver isso agora, porque agora a gente consegue. Quem é a integral da raiz? Lembrando, né, que a raiz, ela pode ser escrita como um expoente fracionário, para facilitar aqui pra gente. Então, soma 1 e divide 1 meio mais 1, vai dar 3 meios. Então, u elevado a 3 meios sobre 4, dividido pelo 3 meios, né? Então, aqui, 3 meios. Certo? Então, o que a gente vai ter? Vou simplificar aqui, tá? Esse 4 com 2. U elevado a 3 meios, dividido por... Vai ficar um 2, ó. 2 vezes 3, 6. Vou fazer direto.
E aí soma uma constante qualquer, uma constante C. O que falta para a gente finalizar? Voltar às variáveis. Nossa variável u é igual a 4x menos 1. Então, vou escrever aqui, no lugar do u, 4x menos 1 elevado a 3 meios sobre 6, mais uma constante. Próximo exemplo. A integral do cosseno de 7x mais 5. Vou fazer uma mudança de variáveis novamente e vou chamar aí, olha, o u de 7x mais 5, que é essa expressão que a gente tem dentro do cosseno. Dessa forma, a derivada de u vai ser igual a 7 dx. Reparem que a gente não tem esse 7 ali, então eu vou deixar o 7 aqui, olha, du sobre 7 igual a dx. Então, vamos fazer essa troca de variáveis. Integral do cosseno de 7x mais 5 dx vai ser igual. Integral do cosseno de u, e no lugar do dx a gente vai pôr du sobre 7. Quem é o resultado dessa integral? Quem que a gente deriva que o resultado dá o cosseno? O seno. Seno de u e o 7 aqui, que é apenas um coeficiente. Lembrando sempre de somar uma constante c. E agora, voltando para a variável inicial, que o nosso u é igual a 7x mais 5. Então, vamos trocar aqui. Isso é igual ao seno de 7x mais 5 sobre 7, mais uma constante c. Então, sempre que a gente faz as trocas aí de variáveis, a gente sempre volta para a variável inicial. E sempre também soma uma constante, tá? Agora, olha essa. A integral de 2x dividido pela raiz cúbica de x² mais 1 dx. Quem vai ser o resultado dessa integral? Vou chamar de u esse valor que está dentro da raiz. Vocês devem estar se perguntando, né? O que eu escolho para ser o u? Gente, isso é muito treino até, tá? A gente vai se acostumando com as expressões e aí a gente vai olhando para elas e percebendo quais valores a gente vai fazer a substituição. Vai ficando simples de fazer isso, tá? Porque, olhem só, eu tenho um x² aqui. Eu sei que essa derivada vai dar 2x. Então, por isso que eu estou fazendo essa substituição, tá? Mas isso é prática, tá, gente? Vocês vão pegando com o tempo. Então, estou substituindo o valor de u por x² mais 1, que é esse valor dentro da nossa raiz cúbica. Consequentemente, a derivada de u vai ser igual a 2x, mais 0, vou escrever dx. Reparem que eu tenho 2x e dx aqui. Então, já vou direto para a nossa substituição. Então, nossa integral de 2x sobre a raiz cúbica de x² mais 1 dx vai virar uma integral de... O 2x dx vai virar du. Então, vou deixar um 1 aqui só para a gente escrever a nossa fração. Da raiz cúbica de u, du. Olha só como a gente simplificou a expressão inicial, né? Ela ficou bem mais simples que a anterior. Lembrando que esta expressão, ela, da raiz, né? Raiz cúbica, ela pode ser escrita como um expoente fracionário. Como ele está no denominador, eu vou inverter ele vai ficar negativo. Então, o que eu vou ter aqui é a integral de u elevado a menos 1/3 du. E aí, basta que a gente some 1 e divida. Então, menos 1/3 mais 1, a gente vai ter menos 1 mais 3, né? Vai ficar u elevado a 2/3 dividido por 2/3. Mais uma constante qualquer. Vou melhorar essa escrita só fazendo a divisão dessas frações. Vou ficar com 1 elevado a 2/3. Divisão de frações inverte, né? A primeira pelo inverso da segunda. Então, vou ficar aqui com 3 meios, mais uma constante c. E para a gente finalizar esse resultado, voltar para a variável inicial. Então, u é igual a x² mais 1. Vou substituir o valor aqui. 3 que multiplica x² mais 1 elevado a 2/3 sobre 2, mais uma constante c. Então, esse é o nosso resultado para essa integral. E
um último exemplo. Eu tenho integral de seno ao cubo de x, cosseno de x dx. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma mudança de variável, onde o meu u vai ser igual ao seno de x. Por quê? Quando eu derivo, derivada do seno, cosseno. Cosseno de x dx. Vamos fazer essa substituição, olha. Integral de seno ao cubo vezes o cosseno. Vamos substituir. O seno, estamos chamando de u. Reparem que a gente tem seno ao cubo. Esse cubo não foi substituído. Ele vai continuar aqui. U ao cubo. Cosseno de x dx é o nosso du. Então, vai ficar du. Olha essa simplificação. A nossa integral seno ao cubo vezes o cosseno de x dx virou simplesmente a integral de u ao cubo du. Basta a gente resolver isso. Então, soma 1 e divide. Ó, não preciso mais escrever integral. U à quarta sobre 4, mais uma constante. Feito isso, só voltar para a variável inicial, que era o seno. Então, aqui vai ficar seno à quarta de x sobre 4, mais uma constante. Então, a derivada do seno à quarta de x sobre 4 resulta em seno ao cubo de x vezes o cosseno. E pronto. Isso aí que a gente tem aí na nossa derivada aí, né? E integral, usando o que a gente chama de regra da cadeia para integrais, que é essa substituição de variáveis. Então, a gente viu o que é a soma de Riemann, a gente viu que a nossa integral, na verdade, é o resultado de um limite de somas diárias. A gente viu essa integral definida como um valor de cálculo para áreas de figuras quaisquer, não necessariamente figuras com bordas formadas por segmento de reta. A gente pode ter a curvatura que a gente quiser aí da nossa função, né? A gente viu que a integral definida, então, ela representa uma área. E a gente viu também um método de integração, que é usando a substituição.